Vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, verso 2, e depois São João, capítulo 14, versículo 26. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Guarde essa parte aqui. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Agora São João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, esta é a tua bendita palavra que foi lida, e pedimos ao teu precioso Espírito Santo, autor da palavra, para vir agora e vivificar em nossos corações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Sempre é uma honra para nós estarmos na casa de Deus e podermos ouvir todas as vezes a palavra de Deus, uma palavra que nunca envelhece, mas está sempre viva, né, em nossos corações. Uma palavra fiel. Eu gosto daquela parte quando João, na ilha de Patmos, ele começou a ver todas o que haveria de acontecer para nós no futuro, como um novo céu, uma nova terra, e tantas coisas gloriosas ele vendo, e então Jesus falou para ele: escreve, João, porque são fiéis e verdadeira. Amém? Escreve, João, porque são fiéis e verdadeira. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. Não há o porquê nós nos preocuparmos quanto o lado de Deus. O lado de Deus sempre se mantém fiel. E ao nosso lado, o que nos anima é que é o mesmo Deus que cuida do lado dele, pela graça ele cuida também, fazendo com que nós possamos cumprir aquilo que é para ser feito através de nossas vidas. Porque por nós mesmos nós não faríamos. E a graça de Deus se manifesta exatamente nisso. A graça de Deus se manifesta através do Espírito Santo, fazendo você viver a palavra de Deus. Isso é graça. Fazendo a irmã manter os seus cabelos crescidos, fazendo o irmão ter um comportamento diferente, não com olhar cobiçosos, não de torpe ganância, não cheio de malícia. É o Espírito Santo que faz você viver isso. Isso é a graça. Porque nós não podemos, mas ele vem e faz através de nós. Amém? Então, isso nos alegra, né, de saber que ele segura nas duas pontas. Segura o lado dele e segura o nosso lado também. Mas precisamos dar a ele a oportunidade, dar a ele o direito
de fazer, porque Ele sempre está pronto. Ele disse: estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, cearei com Ele e Ele comigo. Quer dizer, teremos comunhão. Amém? Nesta noite, irmãos, eu desejo falar sobre reavivamento. Reavivamento. Nós sabemos que reavivamento, como disse o nosso profeta, não é algo novo, mas é movimentar aquilo que nós já temos. E se há algo que realmente nós temos, é a palavra de Deus, o poder de Deus, a totalidade. Não nos falta nada. Tudo Deus nos deu. Agora, muitas vezes, isso fica inerte na nossa vida, e é necessário, então, que busquemos a Deus para movimentar aquilo que já está dentro de nós, para movimentar a fé, movimentar aquele prazer de servir a Deus, que às vezes pode ir com o tempo se apagando, pelo descuido, pelas ocupações, pelo trabalho, pelas preocupações, e nós devemos sempre buscar esse reavivar na nossa vida. Você sabe que quando você acende o fogo, às vezes aquele fogo está muito, muito bonito. E antigamente nossas mães, elas cozinhavam no fogão a lenha, mas elas não tinham só a comida para fazer, tinha a roupa para lavar, tinha as crianças para cuidar, e enquanto elas estavam intertidas no trabalho, às vezes o fogo ia se apagando, e a fervura do alimento já ia diminuindo. O que elas tinham que fazer? Não é fazer um novo fogo, elas tinham que reavivar aquele fogo que estava ali, assoprar ou movimentar a lenha para que entre oxigênios e assim possa reacender outra vez. E assim, irmãos, é na nossa fé também. O fogo vai se acabando, vai se apagando, isso é natural. Mas o que não pode ser natural para nós é deixar isso criar cinzas e se extinguir. Porque você sabe que o ciclo de vida e morte que o profeta nos mostra sobre cada mensagem que vem, a primeira era é fogo puro, ou primeira geração, melhor dizendo. A segunda geração, o fogo já vai se extinguindo. A terceira geração, o profeta diz, as brasas já brilham superficialmente. E a quarta geração é cinza. E você sabe que isso é algo que nós teremos que enfrentar no dia a dia. Porque a primeira geração já foi, a segunda geração já temos poucos. E então você vê que, se não toma cuidado, esse ciclo da morte vem se aproximando. Por isso Abacuque disse: reaviva, Senhor. Como que ele disse aqui? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque sabia que, com o passar dos anos, as coisas iriam começar a se apagar. Mas o tema do capítulo 3 é a oração de Abacuque. Em sua oração ele pediu a Deus, no meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor. Então, isso, irmãos, é o que nós devemos também carregar em nossos corações, essa consciência de que precisamos a cada pouco pedir a Deus para reavivar, mexer o fogo, para que o ciclo da morte não entre na minha vida, na sua vida, na vida das nossas crianças, porque haverá um povo para o arrebatamento, isso sem dúvida.
E esse povo não será atingido por esse ciclo da morte. Esse povo estará no poder de Deus para o rapto. E com certeza esses que estarão ali, dos quais eu creio ser um, você também, estamos lutando para isso, com certeza esses foram aqueles que diariamente pediram a Deus: reaviva a minha fé, Senhor. Reaviva o prazer em te servir. Reaviva, Senhor, o prazer em ler a tua palavra. Hoje sabemos muito de tantas coisas, de política, sabemos muito de tecnologia, sabemos muito do qual o carro melhor e o que está mais na moda, mas sabemos tão pouco sobre Deus, tão pouco sobre a palavra, que basta uma brincadeira, fazer uma brincadeira e chamar alguns para citar alguns personagens da Bíblia, alguma, como é que chama isso? Gincana, né? Bíblica, e você vê como as pessoas estão longe do conhecimento da palavra. E Paulo diz que devemos estar aptos a responder acerca da nossa fé. Como nós vamos, irmãos, crer em algo que nós nem mesmo sabemos onde está e onde se aplica? Por isso é necessário nós exercitar e pedir a Deus para que reavive. Lá no Velho Testamento nós vemos Israel começando no fogo, no brilho, na alegria, pelo meio provido por Deus para a salvação deles, quando Deus proveu o sacrifício daqueles animais. E eles tomavam aquele cordeiro, e você sabe, ele tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem sarna, sem quebradura. Tinha que ser um cordeiro perfeito. E mais, eles criavam aquele cordeiro como um membro da família. Escolhia-se lá, quando se nasciam os cordeirinhos, o melhor e trazia. E as crianças se apegavam ao cordeirinho, comia junto com a família, passava a ser um da família. Mas quando chegava o tempo determinado, aquele pai de família pegava o cordeiro e dizia para a família: agora nós vamos ao templo. Agora nós vamos oferecer esse cordeiro em sacrifício a Deus. A criança corria, agarrava a perna do pai e dizia: papai, o senhor vai matar o cordeiro? Sim. Não, não mate. E o pai dizia: ele tem que morrer, para que nós viva. E quando chegava a família ali diante do sacerdote, e aquele pai com a mão sobre o cordeiro, o sacerdote cortava a garganta do cordeirinho e o cordeiro tremendo esvaía em sangue. Aquele judeu levantava a mão e dizia: Deus, obrigado. Era eu que tinha que morrer, mas o Senhor proveu um substituto. Ó, irmãos, havia lágrima, aquelas crianças, havia dor por ver aquele que já fazia parte da família morrer. E aquilo era necessário para eles verem que o pecado não compensa. Custou a vida daquele cordeirinho tão amado. E eles faziam isso num ano, no outro ano também, e assim vai. Mas com o passar do tempo, olha o perigo do ciclo da morte. Aquele avivamento, aquele fervor ia se apagando. Antes, semanas antes da data de levar o cordeiro, o pai já estava pensando, já estava se preparando. Agora, lembrava às vezes no dia, ou um dia antes: ó, temos que levar o cordeiro. Tudo correndo. E foram descuidando, daqui a pouco já, ora, toda vez esse choro das crianças, toda vez esse problema, vamos fazer o seguinte: lá perto do templo, tem vendedores que vendem cordeiros para o sacrifício. Vou comprar o cordeiro e oferecer a Deus, cumpro a minha obrigação e evito esse problema em casa. E passaram a fazer as coisas de uma forma tradicional. Passaram a fazer um ritual. Não havia mais sentimento, irmãos.
se levantava às pressas, corria, passava na loja, comprava o cordeiro, e o vendedor sempre quer passar para trás, sempre ele tem ali os piores, os mais doentinhos, vai esses primeiro. E levavam lá um cordeiro pesteado, todo cheio de ruga, todo cheio de defeitos, e oferecia. E aquele homem dizia, cumpri a minha obrigação, e voltava para casa. Aí você vai para Isaías capítulo 1, verso 11 a seguir, Deus diz assim, quem é que pediu para vocês virem pisar nos meus átrios? Que tal Deus descer aqui entre nós, ou usar um profeta, alguém com o dom de profecia, e dizer assim, quem é que pediu para vocês virem aqui, nos final do domingo na minha casa? Quem pediu? Para vocês entrarem aqui todo domingo às 18 horas. Facilmente alguém iria julgar a profecia como falsa. Como pode Deus estar usando ele para dizer, quem pediu para vir aqui nesse horário, se isso é determinado por Deus? Mas Deus falou isso para Israel, Isaías capítulo 1. Quem pediu para vocês pisarem os meus átrios? Aí Deus diz mais, já estou cansado dos vossos ajuntamentos. Já estou cansado das vossas luas novas, vossos sábados, vossos sacrifícios. Eu já não suporto mais, disse Deus. Mas o que Deus não suportava, irmãos? A ausência do culto? Não. A presença deles. Mas Senhor, o Senhor pediu isso, como o Senhor pode dizer isso? Aí você continua lendo, aí você vê. Deus, irmãos, não suportava mais, porque aquilo que se fazia antes por prazer, aquilo que se fazia antes com temor e tremor, passou a ser feito como tradição. E Deus não aceita tradição. Deus não aceita, irmãos, coisa arranjada. Deus aceita aquilo que sai do profundo do teu coração. Deus aceita aquele louvor, muitas vezes, não bem cantado, mas bem ungido, bem inspirado. Aquilo que sai lá da alma. Aquela oração, às vezes, que tu não tem palavras para falar, mas se ajoelha e lágrimas quentes correm sobre a sua face. Deus aceita. Porque há sentimento ali, irmãos. Há sentimento. Então temos que vir, não é que não devemos vir, temos que vir, mas vir com esse sentimento de fazer o melhor para Deus. Dedicar o melhor para Deus. Estamos cansados de ouvir desculpas, não tenho tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler. Mas a Bíblia diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Faça aquilo que é para Deus primeiro, que o demais será acrescentado. Que o dia será ungido e o trabalho vai prosperar e você vai terminar antes da hora, vai sobrar tempo ainda. É palavra, é Bíblia, essa é a matemática de Deus. Mas o dia a dia vai tornando as coisas, muitas vezes, costume. E aí é onde nós temos que parar essa noite, irmãos, e olhar para dentro de nós e ver como está sendo o meu culto para com Deus. Olha para trás, quando começou na fé. Olhe para trás, quando o irmão passava na sua casa, ele te convidava para ir em algum lugar para ter um momento de oração. Como você se empolgava, como você com alegria ia. E hoje, estou cansado, tomara que o irmão nem me convide hoje. Então as coisas, irmãos, vai se tornando, o fogo vai se apagando. O brilho vai se apagando. E nós devemos fazer a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva. Porque tem uma coisa, ninguém é insubstituível. Que terá um povo para subir, vai ter. Mas se Deus tiver que levantar filhos de Abraão das pedras, Deus vai levantar. Aqueles corações de pedra, incrédulo, que você olha e diz não tem nada de Deus, Deus pode levantar e fazer deles mais sinceros, mais
tementes, determinados, dedicados do que nós, se nós falharmos. Não vamos deixar o nosso orgulho achar que somos insubstituíveis e que o mundo não gira sem nós. Deus nos ama, somos o que Ele tem de particular, tesouro, de importante, irmãos. Mas não vamos relaxar quanto a essa vida vivida, viva perante Deus. Amém? Então, aviva, Senhor, a Tua obra. Como que era o teu sentimento quando vinha aquelas mensagens em formato de folha A4, não tinha nem capa, grampeada na ponta, e você pegava aquela mensagem e você lia com a família. Quando foi teu último culto doméstico, alguém lembra? E a coisa vai passando, e nós vamos esquecendo daquele zelo, daquele cuidado, e aí nós reclamamos, por que a coisa está tão ruim? Por que tanta briga dentro de casa? Por que tanto problema? O profeta diz, deixaram as cercas caírem, as ovelhas saíram e os cabritos entraram. Mas, irmãos, Deus, Ele ainda é o Deus de Abacuque. Ele ainda é o Deus que aviva o fogo, que faz labaredas se levantar outra vez. Amém? E nós precisamos disso na nossa vida. Veja que os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos e meio ouvindo, culto todo dia praticamente. Mas precisou, irmãos, ir ao Pentecoste, para que viesse o Espírito Santo avivar aquilo que eles já tinham. Eles não precisavam mais de mais palavra, eles já tinham a palavra. Mas eles precisavam agora do Espírito para oxigenar aquilo e fazer o fogo acender. Por isso eles foram a Jerusalém. Foram buscar. Nós temos a palavra, como ouvimos esta manhã. Nós temos a mensagem. Eliseu tinha o manto de Elias. Mas quando ele chega perante Jordão e ele gira o manto, ele não vê poder nenhum naquele manto. Então ele clama, onde está o Deus de Elias? E aí a unção vem sobre ele, e ele golpeia, e aquele rio se abre. Nós temos a mensagem, mas precisamos do Deus desta mensagem, para avivar isso dentro de nós, irmãos. Aí essas briguinhas, essas intrigas, essas coisas, vai perder lugar entre nós. Essa mágoa, não posso ver o irmão, eu não vou na igreja porque o irmão fez isso. Irmãos, que tipo de fé você tem? Que altura é o teu nível espiritual que você não pode vir na igreja porque o irmão não te pagou? Será que a tua fé não está acima disso? Será que a tua fé não está em Cristo? Se está em Cristo, não foi Cristo que não te pagou. Não foi Cristo que deixou de te cumprimentar. Não foi Cristo que falou mal de você. Aí você tem que fazer o quê? Amar essa pessoa, orar por esta pessoa e ter um sentimento desta forma, que se ele depender de você para entrar no céu, ele já está para lá do céu. Esse é o sentimento. Mas como é que vamos ter isso? Se deixamos, irmãos, os entretenimentos, as ocupações, as coisas do dia a dia tomar espaço. Já não tem muitas vezes sentimento nem por aquele que é da família. Já quer descartar? Está em problema? Eu já cansei de lidar. Vou largar a mão disso. Irmãos, cadê o amor? Cadê o amor de ir como Abraão? Ló tinha dado tanto problema para Abraão. Tanto problema. Fez brigar os seus pastores, criou problemas, criou confusão. Mas quando Ló soube que ele tinha sido levado cativo, chegou a notícia, Abraão, Ló foi cativo. Quem aqui faz, aqui paga. Foi isso que ele falou? É a mão de Deus pesando. Isso indica que eu sou ungido, não toqueis no meus ungidos. Não foi assim, irmãos. Abraão, levaram teu sobrinho cativo. Ele gritou, chamou todos os seus servos e disse, venham, reúnam o que vocês têm aí. Que tipo de arma tem? Não temos arma, nós só temos algum facão, nós temos alguma foice, pode ser isso mesmo, vamos lá. E com 300 homens foi, né?
318, ele foi lá e venceu aqueles reis, libertou o seu irmão. Esse é o espírito da noiva, irmão. Luta pelo seu irmão, luta por ele. Ainda fôlego de vida, lute por ele. Como disse aquele pastor uma vez, pregou aqui: não me atirem, já estou ferido. Às vezes a pessoa já está ferido, está precisando de um alento, alguém chega e joga mais uma pedra em cima. Não, se a palavra, se a mensagem, aquilo que temos estiver avivado dentro de nós, não agiremos dessa forma. Não agiremos dessa forma. Não haverá mágoa dentro de nossos corações. Não haverá, irmãos, problema de não perdoar. Porque isso, irmãos, é o que impede muitas bênçãos. Vai lá em Tiago capítulo 5, quando fala sobre a oração pelos enfermos. Sempre se relaciona a cura com perdão. Tiago diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Mas Tiago, o senhor era para tratar de cura, o senhor está tratando de acerto, de perdoar. É isso mesmo. Quer que Deus haja? Perdoe. Confesse vossas culpas. Então veja, irmãos, no parágrafo da mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, parágrafo 221, o profeta diz assim, ó: nós necessitamos de uma espera por Deus, mas não temos paciência de esperar. Se for, tem que ser agora, senão, deixe para amanhã. Irmãos, espere. Nós, irmãos, que tal você caminhando com um amigo seu, e você desejoso de falar com ele, e ele falando contigo a todo tempo? Você vai tentar falar, ele te interrompe. Vai tentar falar, ele te interrompe. De repente, ele diz: tchau, até amanhã. Você foi para casa e não pôde falar. É isso que nós fazemos com Deus. Oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, comunhão, o profeta diz, é falar com. É você fala e você ouve. O profeta diz, não podemos ter comunhão pelo rádio, porque pelo rádio só ouço. Mas podemos ter comunhão por telefone, porque aí eu falo e eu ouço. Assim é comunhão com Deus, é falar e ouvir. Mas o profeta diz na mensagem, escutando sua voz, que Deus não fala onde há muito barulho. Você precisa se aquietar para Deus falar. Quando Eliseu ficou nervoso, ficou bravo, com razão, mas às vezes ficamos bravos com razão e temos que nos amansar com razão também, se queremos que Deus fale. Ele ficou bravo com os reis. Ele olhou para Jorão e disse assim, olha, se não fosse por Josafá, eu nem olharia para a tua cara, rapaz. Daí os reis se humilharam, disse, pois é, mas nós viemos aqui porque precisávamos ouvir do Senhor. Aí ele caiu em si e disse, chama um tangedor, chama um músico. E começaram a tocar aquela música, e ele começou a entrar no espírito, foi dando tempo para Deus, de repente a presença de Deus veio. E aí ele falou a palavra. Mas nós somos muito apressados, irmãos. Qual foi a última vez que você orou e ficou em silêncio, esperando ouvir Deus? O profeta diz, não tome decisões precipitadas, bruscamente, ouça Deus. Qual foi o dia que você colocou aquele solo musical e ficou lendo a Bíblia em silêncio? Nós necessitamos de uma espera por Deus, até que o Espírito Santo venha com poder e uma libertação. Nós necessitamos de salvacionistas, não de evangelistas. Nós necessitamos de salvação. Nós podemos tomar esta montanha. Quem é esta montanha diante de nós que eles estão edificando? Será como uma planície, Deus disse, permaneça na terra, isso é correto. O que nós precisamos hoje
uma manifestação da salvação, como nos dias do reavivamento galês, quando as pessoas nas lojas caíam sob convicção, clamando. As pessoas aonde? Na igreja? Nas lojas, lá no serviço, caíam na presença de Deus. Deus estava, irmãos, queimando no coração deles. Saíam do culto e o culto ia com eles, continuava. Quando as pessoas nas lojas caíam sob convicção, clamando, os bares de bebidas alcoólicas e lugares de prazer fecharam e começaram a chorar e a orar. Isso é o que nós necessitamos hoje. Não reunir 150 mil como eles fizeram outro dia, e alguns dizendo Ave Maria e outros dizendo uma outra coisa, uma pequena oração e saem, tomam uma bebida social e voltam. Isso não é um dia de oração. Nós necessitamos de um dia de choro e lamento, e espera até que Deus envie o Espírito Santo, sua testemunha, não uma casca vazia, não uma denominação vazia, porém a deidade abrigada em tabernáculo humano. A deidade, a própria vida de Deus, soe, a minha vida vos dou, abrigada em tabernáculos humanos, irmãos. É disso que nós precisamos. Ainda na mensagem do profeta Eliseu, lemos esta manhã e quero reler novamente aqui. E o irmão, esse é o problema com a igreja hoje, a razão pela qual nós não vemos visões e temos uma mente tão fechada, é porque não oramos o tempo suficiente, ou não fazemos as coisas o tempo suficiente até que o Espírito de Deus venha em nosso meio. Damos as pegadinhas e paramos, as pegadinhas e paramos. Nós costumávamos cantar aquelas velhas canções, antiquadas, até que as lágrimas rolavam em nossas bochechas, e pecadores eram salvos antes mesmo do pregador chegar à plataforma. Amém? Costumávamos cantar, vamos trazer para nós, como costumávamos nos reunir e cantar na casa dos irmãos, orar antes de ir para casa. Mas hoje se reúne muitas vezes para falar sobre a Chapecoense, para falar sobre isso, falar aquilo, e quando termina nem clima de orar não tem. Vamos examinar, irmãos, e ver. Irmão Sérgio Machado, final do dia, pegava a sua gaita e cantava com a família, e um vizinho começou a ouvir, e aquilo começou a mover o coração daquele vizinho. E ele foi se aproximando, e o irmão não sabia, mas todo dia quando eles cantavam, ele vinha até próximo da casa e ficava abaixado ali atrás de algum arbusto, ouvindo aqueles hinos. Até que ele não aguentou mais, e veio dizer que ele queria aceitar Jesus. Não precisou pregar. Sabem quem é, né? Nosso diácono aqui que foi embora para Florianópolis, o irmão, me fugiu agora aqui, Guilherme. Quantos lembram do nosso velho irmão Guilherme? Ele se converteu dessa forma. Então, isto é, irmãos, nós devemos olhar e ver onde ficou aquele sentimento prazeroso de cantar, de ler a Bíblia, de conversar sobre as coisas de Deus. Meu Deus, irmãos, tem tanto entretenimento, tanta coisa. Hoje não é, irmãos, a cova dos leões. Hoje não é a fornalha aquecida 7 vezes mais. Hoje, irmãos, é essa facilidade de se ocupar, que tira o tempo das coisas para com Deus. Nós precisamos, irmãos, não de algo novo. Nós precisamos avivar aquilo que já temos. Avivar aquilo que já temos. Então veja o que diz o profeta. Nós costumávamos cantar aquelas velhas canções antiquadas, até que as lágrimas rolavam em nossas bochechas, e pecadores eram salvos antes mesmo do pecador chegar à plataforma.
Mas hoje nós temos somente um velho ritual. Que Deus nos livre, que o nosso culto, meu culto, o seu culto não seja um ritual. Levantar a mão, baixar a mão, mas quando levantar, levante a mão realmente, com prazer para Deus. Aleluias, quando falar aleluias, fala aleluias da alma. Mas hoje nós temos somente um velho ritual todo programado, nós temos que passar por isso e por aquilo, e eu temo que estamos afligindo o Espírito Santo para longe de nós. Vocês não acham? Eu me lembro das velhas noites metodistas, ou da leitura disso, melhor dizendo, quando eles vieram aqui pela primeira vez, e John Wesley e outros, quando eles mesmos eram chamados de santos roladores. Agora, vocês metodistas, nessas grandes e elegantes igrejas, não querem crer nisso, mas eles eram, isso é certo, eles eram esse povo avivado. E olha onde chegaram os metodistas, algo metódico. Tantos minutos para cantar, tantos minutos para orar, tantos minutos para isso, tudo. Cura divina foi lá para trás, não é mais para nós. Mas John Wesley, o mensageiro deles, estava indo para orar por uma pessoa enferma com óleo da unção e o seu cavalo quebrou a perna. E ele desce do cavalo e pega e olha, está quebrada a perna. O que ele fez? Pegou o óleo da unção, ungiu o cavalo, orou por ele, montou e seguiu o caminho. Sim, mas onde chegaram depois aqueles que foram crentes da sua mensagem? Num ritual. E aonde vai chegar muitos chamados da mensagem, se não conscientizar que precisa reavivar o que temos em um ritual também? Ritual de lavar os pés, ritual de tomar da ceia, ritual de vir à igreja. Não, irmãos, nós precisamos fazer isso em espírito e em verdade. Cantar em espírito e em verdade. Quantas vezes o líder cântico tem que suar, para ver se alguns se levantam e, irmãos, nós devemos vir para a igreja com o coração já incendiado pela presença de Deus. Olha a mensagem que Deus nos deu, olha o que Ele tem colocado em nossas vidas. Mas é normal que o líder cântico tenha que sofrer tanto assim? Pois fica as pessoas muitas vezes em programas indevidos, em coisas, em entretenimentos até 10:06. Como vai chegar na igreja e entrar no Espírito? Irmãos, o arrebatamento está aí, está logo aí. E será para um povo que tem o poder de Deus vivo no seu coração. Cremos num Deus de milagres, cremos no sobrenatural, mas isso é para pessoas que se tornaram um milagre, disse o profeta. Aleluias. Ainda antes de encerrarmos, irmãos, na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, ou melhor, a presença de Deus não reconhecida. Olha isso que nos chama a atenção, irmãos, para o perigo de Deus estar fazendo tudo diante de nós, e nós mesmo assim não perceber. 42 da mensagem, ele fala sobre aquela irmã. Eles digam, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda a palavra de Deus e se apegarem a ela. Agora aos 53, ele conta 53. E hoje estamos ficando tão preguiçosos. A igreja está ficando tão mundana, tão indiferente. E assim suas mentes tão desnorteadas com televisão. E nós amamos Suzy, e umas coisinhas assim. Que coisa triste, irmãos. Que coisa triste você vê, encontra pessoas
que é da mensagem e uma vida alheia àquilo que cremos? Basta ter uma festa social, um casamento, que tem que deixar de ser crente. Tem que se cobrir de todo tipo de maquiagem. Tem que os irmãos também beber uma bebida social, um vinhozinho, só porque é uma reunião social. Onde está a tua fé? Como você vai testificar de Cristo desse jeito? Mostre que Cristo mora em você. O mundo vai entrando, irmãos. Se o fogo vai apagando, o frio vai entrando, não tem como ficar meio termo. E hoje estamos ficando tão preguiçosos, a igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão, e nós amamos Suzy e umas coisinhas assim, e ficando em casa. Isto mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que essas coisas estão erradas e acham que você está louco. Que é isto? Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, está vendo? Oh, o maior deleite que eu conheço é estar em oração, até que eu possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa deveria ser a emoção da igreja, é a presença do Espírito Santo, vendo Deus que fez a promessa, encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver a sua palavra e vê-la vindicada. Isso devia dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem e mudos falarem. Parágrafo 58. Aqui ele conta sobre aquela mulher que estava com o bebê doente. O bebê nada lhe atraía atenção, ficava sempre com o olho fixo. E ela levou no médico, e terapia, e consulta e tudo, e o doutor disse assim, olha, a criança está melhorando. E a mãe saiu toda animada, e foi até uma lojinha de brinquedos. E ela começou a andar pelos corredores, e mostrar os brinquedos para a criança, e a criança permanecia com os olhares fixos. De repente, aquela mãe gritou e caiu no chão. Correram lá, o que foi, senhora, o que foi? E ela gritou e disse, o doutor disse que meu filho estava bem, mas ele ainda continua com o olhar fixo. Eu tenho mostrado tudo que poderia chamar a atenção de um bebê e não lhe chama a atenção. E o profeta disse, isso é o que está acontecendo com a igreja. Deus move tudo que deveria chamar a atenção da igreja, e a igreja continua com o olhar fixo. Não há nada que empolgue, não há nada que emocione. Por quê? Porque o avivamento acabou, morreu ou está esfriando. Mas nós precisamos, irmãos, como Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Aviva esta mensagem, aviva esse fogo. Aviva esse prazer, Senhor, de falar de Cristo para meus vizinhos. O prazer que eu tinha de convidar as pessoas. Aviva isso, Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Reavivamento é avivar aquilo que já temos. Nós não precisamos algo novo, nós precisamos avivar o que já temos. Feche seus olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Cada um, sinceramente. Meça o teu nível. Você está mantendo aquele avivamento do princípio? Ou você está simplesmente diminuindo? Porque às vezes, irmãos, é como alguém, muitos irmãos têm óculos aqui, sabem,
O problema de visão veio vindo passo a passo, você não percebeu. Quando você foi e fez o óculos que você viu, quanto você não enxergava, vai se acostumando. É preciso, irmãos, ir a uma consulta perante Deus, para que Ele mova. Precioso Deus e eterno Pai, Abacuque disse: aviva a tua obra no meio dos anos. Há um ciclo de vida e morte, Senhor, que está vindo, moendo. Mas, Senhor, não permita que esse ciclo nos atinja. Move a igreja, Senhor, para que chegue, orem, dê tempo para Ti, meu Deus, mais tempo para a oração, mais tempo para a meditação, mais tempo para o jejum. Deus, por favor, Pai, eu preciso disso, particularmente eu preciso, cada um de nós precisamos. A ação do tempo vai tirando, a ação do tempo vai tirando aquele brilho, vai tirando aquele fervor. Mas, Senhor, nós queremos pedir esta noite: reaviva a obra em nossos corações, Pai. Reaviva a Tua obra em nossa alma. Reaviva, Senhor. Reaviva esta mensagem em nossas vidas. Reaviva, Senhor, aquele primeiro amor pela palavra, por Ti. Deus, ajuda nossos jovens, nossas crianças, nossas famílias, ajude, Pai. Que tempo é esse? Que hora é essa que estamos vivendo, meu Pai? Não permita que o sono da morte venha nos atingir. Não permita, Senhor, mas leva-nos, Senhor, a nos consagrar, a nos movimentar, a nos, ó Deus, abanar esse fogo, assoprar esse fogo, até que as labaredas tomem conta outra vez. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor possa tomar cada vida agora e ampliar isso no coração deles, e não deixar sossegar enquanto não encontrar esse avivamento profundo na alma, Pai. É o que eu te peço humildemente, meu Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos aviva, Pai. Nos aviva, Pai. Nos aviva, Pai. Conscientiza-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.